Meu nome é Heloísa e tenho 32 anos. Já faz 6 meses que me mudei para Porto Alegre, a mais de 2.500 quilômetros de distância da minha família, no Rio de Janeiro. E nem uma única pessoa se deu conta que eu tinha ido embora. O alívio de finalmente viver a minha própria vida era indescritível. Era como respirar ar puro depois de ter ficado submersa por anos. Foi então que ontem meu celular tocou e o nome do meu pai apareceu na tela. Senti um frio na barriga. Meu irmão mais novo, Gabriel, vai se casar e de repente eles se lembraram que eu existia. E é por isso que estou compartilhando esta jornada, de como finalmente me impus. Deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir e se inscrever se você já precisou impor limites à sua família, que nunca realmente te enxergou. Crescer na família Vasconcelos significava ser um dos 5 filhos, mas de alguma forma eu sempre me senti sozinha. Meu pai, Antônio, era um advogado de sucesso, uma figura imponente que exigia perfeição. Minha mãe, Lúcia, era a dona de casa perfeita, que organizava nossas vidas com planilhas e horários. E depois vinham meus irmãos, o Caio, o primogênito, 4 anos mais velho que eu, o filho de ouro, que se destacava em tudo, da escola aos esportes, e o Gabriel, o caçula, 6 anos mais novo que eu, cujas conquistas eram comemoradas como se fosse um feriado nacional. Eu era a do meio, a esquecida, presa no espaço vazio entre 2 estrelas. Não é que meus pais fossem cruéis ou negligentes intencionalmente. Eles simplesmente pareciam olhar através de mim. Seus olhos estavam sempre fixos nos meus irmãos. Ainda me lembro da minha formatura do ensino médio. Eu tinha me esforçado muito para ser a oradora da turma, passando incontáveis noites estudando, enquanto meus amigos saíam para se divertir. A cerimônia foi numa tarde de quinta-feira, e quando olhei para a multidão enquanto fazia meu discurso, não consegui encontrar minha família. Mais tarde, descobri que o Caio tinha um jogo de vôlei na universidade naquele dia, e meus pais decidiram que aquilo era mais importante. O Gabriel estava com uma gripe, então minha mãe ficou em casa com ele. Ninguém sequer se desculpou por não ter ido. Depois, teve o concurso de pintura que eu ganhei na faculdade. Eu tinha colocado todo o meu coração numa série de quadros que expressavam meus sentimentos de invisibilidade. A ironia não passou despercebida, já que ninguém apareceu na cerimônia de premiação. E quando eu levei para casa a fita azul, ela foi colocada de lado, porque o Gabriel tinha entrado para o time de basquete da escola na mesma semana. Eu tentei de tudo para chamar a atenção deles. Mudei minha aparência, indo do estilo arrumadinho para o gótico e depois para o boho, mas ninguém pareceu notar. Entrei para clubes, comecei a praticar esportes, fui voluntária em ONGs, tudo na esperança de que alguém me visse e dissesse: "Nossa, Heloísa, você está fazendo uma diferença enorme." Mas essas palavras nunca vieram. O esquecimento constante teve o seu preço. Eu peguei o hábito de me fazer menor, de falar mais baixo, de ocupar menos espaço. Fiquei muito boa em antecipar as necessidades dos outros, enquanto ignorava as minhas próprias. Em situações sociais, eu era a ouvinte, a apoiadora, a pessoa que lembrava dos aniversários e enviava cartões atenciosos, mesmo que minhas próprias comemorações passassem despercebidas. Depois da faculdade, arrumei um emprego de designer gráfica em uma agência de publicidade na nossa cidade natal, no Rio. Era uma carreira estável com um salário bom, mas não impressionante o suficiente para conquistar mais do que um aceno de cabeça do meu pai, que considerava qualquer coisa fora da advocacia, medicina ou finanças um hobby, e não uma profissão de verdade. "Quando você vai arranjar um emprego de verdade?" Ele perguntava nos jantares de família, sem esperar por uma resposta antes de se voltar para o Caio, para discutir a última promoção dele no escritório de advocacia, onde ele estava seguindo os passos do nosso pai. Meu aniversário de 25 anos veio e passou sem sequer uma mensagem de texto. Sentei-me sozinha no meu apartamento com um cupcake de padaria e uma única vela, fazendo um desejo para que alguém se lembrasse que eu existia. No dia seguinte, minha mãe ligou para me lembrar do próximo jogo de futebol do Gabriel, nunca mencionando meu aniversário. Quando consegui um cliente importante no trabalho e recebi um bônus substancial, liguei para casa empolgada para dar a notícia. Minha mãe atendeu, ouviu por uns 30 segundos e então me interrompeu. "Que bom, querida, mas preciso desligar.
estamos comprando o terno de casamento do Caio. O padrão se repetiu ano após ano. Minhas conquistas eram notas de rodapé. Meus problemas eram invisíveis. Minha presença era um mero detalhe. Nos encontros de família, as conversas fluíam ao meu redor como se eu fosse um móvel. As perguntas sobre a minha vida eram formais. Minhas respostas eram frequentemente interrompidas ou esquecidas no meio da frase. Até mesmo o meu apartamento, que eu tinha decorado com carinho e preenchido com minhas obras, nunca tinha sido visitado por nenhum membro da família, mesmo morando a menos de 20 minutos de distância. Quando os convidei para um jantar, sempre havia uma desculpa. O pai tinha um caso. A mãe tinha uma reunião de comitê. O Caio estava muito ocupado com a sua esposa perfeita, a Letícia, e o bebê recém-nascido. E o Gabriel tinha treino. O isolamento era esmagador, mas se tornou algo normal. Eu aprendi a diminuir minhas expectativas até que elas fossem praticamente inexistentes. Parei de ter esperança de ser reconhecida ou validada. Eu me convenci de que as famílias eram assim mesmo, que talvez eu estivesse pedindo demais, querendo ser vista, ouvida e valorizada. Mas lá no fundo, em um lugar que raramente me permitia visitar, eu sabia que aquilo não era certo. Eu sabia que merecia mais do que ser o fantasma na minha própria família, o espaço vazio entre os capítulos da história deles. Eu merecia ser a personagem principal, pelo menos na minha própria vida. Essa constatação foi uma semente plantada na escuridão, esperando pelas condições certas para crescer. O momento em que tudo mudou foi tão comum que foi quase poético. Aconteceu no nosso churrasco anual de 7 de setembro, uma tradição que minha mãe organizava com precisão militar. O quintal estava decorado nas cores verde, amarelo e azul. A churrasqueira estava chiando com a carne perfeitamente temperada e a mesa posta com os pratos especiais que minha mãe só usava uma vez por ano. Estava todo mundo lá. Meus pais, o Caio e a Letícia com o filho de 2 anos deles, o Pedro, o Gabriel e a namorada dele, a Júlia, que estavam juntos desde o ensino médio e claramente estavam a caminho de um noivado. E então, lá estava eu, servindo a salada de maionese que eu tinha passado horas preparando com a receita da minha avó. Que delícia, o colega do meu pai comentou, enquanto se servia pela segunda vez. Obrigada, sorri, uma pequena chama de orgulho me aquecendo por dentro. Ah, é de mercado, minha mãe interveio, apesar de ter me visto prepará-la naquela manhã na cozinha dela. A Heloísa não cozinha muito bem. O comentário me doeu, mas não era novidade. O que me quebrou foi o que aconteceu em seguida. Por 3 horas, enquanto todos comiam, conversavam e riam, ninguém me perguntou sobre a minha vida. O Caio falou sobre a sua promoção. O Gabriel anunciou que tinha sido convidado para jogar em um time semi-profissional. Meus pais compartilharam histórias sobre a viagem de cruzeiro que fizeram para o Nordeste. Quando a Letícia mencionou que estava pensando em voltar a trabalhar em meio período, todo mundo tinha uma opinião para compartilhar. E então houve uma pausa na conversa, uma abertura perfeita para que alguém, qualquer um, se virasse para mim e perguntasse: "E aí, Heloísa, o que há de novo na sua vida?" Mas em vez disso, minha mãe se levantou e anunciou que era a hora da sobremesa. Naquele momento, algo dentro de mim se estilhaçou. Olhei para os rostos das pessoas que deveriam me amar mais do que tudo no mundo e percebi com total clareza que nada jamais mudaria. Eu sempre seria um detalhe, a filha esquecida, a irmã invisível. E pela primeira vez, me permiti pensar em uma ideia radical. E se eu simplesmente fosse embora? A ideia se enraizou e cresceu nas semanas seguintes. Comecei a pesquisar oportunidades de emprego em outras cidades, longe o suficiente para que uma visita exigisse um esforço real. Porto Alegre me chamou a atenção, com a sua cena artística e a indústria de tecnologia que poderiam usar minhas habilidades de design. Comecei a me candidatar para vagas em segredo, usando meus horários de almoço e as noites para enviar currículos e portfólios. 3 meses de planejamento cuidadoso se seguiram. Marquei entrevistas por vídeo, usando dias de férias para os encontros presenciais. Consegui um emprego em uma agência de design pequena que valorizava a criatividade e a inovação, com um aumento substancial no salário.
Pesquisei bairros e finalmente encontrei um apartamento pequeno, mas charmoso, em uma área próxima ao Parque Farroupilha, com uma vista para o Guaíba que fez meu coração acelerar quando a vi no tour virtual. Contratei uma transportadora, separei minhas coisas, decidindo o que levar e o que deixar para trás. Fechei contas bancárias e abri outras novas. Encontrei uma terapeuta em Porto Alegre que se especializava em traumas familiares, agendando minha primeira consulta para a semana depois da minha chegada. Durante todo esse tempo, continuei a aparecer nos jantares de família, ouvindo histórias sobre os casos do Caio e os jogos do Gabriel, concordando, sorrindo e interpretando o meu papel. Ninguém notou as mudanças em mim, a determinação silenciosa que tinha substituído minha resignação usual. A chama de empolgação nos meus olhos quando falava sobre o futuro. No meu último dia no Rio, arrumei o resto das minhas coisas no carro, dei uma última olhada no apartamento que tinha sido meu lar por 7 anos e fechei a porta. Deixei um bilhete curto na bancada da cozinha da casa dos meus pais enquanto eles estavam trabalhando. Eu me mudei para recomeçar. Ligo quando estiver instalada. Com amor, Heloísa. Sem endereço de correspondência, sem detalhes específicos, apenas o suficiente para que eles soubessem que eu não tinha sido sequestrada. A viagem para Porto Alegre levou 3 dias. 3 dias de estrada se esticando à minha frente, de restaurantes à beira da estrada e de hotéis baratos, de playlists cheias de músicas sobre liberdade e novos começos. A cada quilômetro que passava, eu me sentia mais leve e mais aterrorizada ao mesmo tempo. Será que eu estava cometendo um grande erro? Eles estariam morrendo de preocupação? Será que eles sequer notariam que eu tinha ido embora? Cheguei em Porto Alegre em uma tarde de quarta-feira, com a paisagem da cidade aparecendo por entre uma chuva fina que parecia me receber com um batismo suave. Meu apartamento era pequeno, mas cheio de luz, mesmo em um dia nublado. O chão de madeira rangia com um ar de personalidade, e a vista da água na distância me fez sentir que eu conseguia respirar mais fundo do que nos últimos anos. Naquela primeira noite, sentei-me no meu colchão, ainda no chão, comendo comida de um restaurante de teleentrega e esperando que meu celular explodisse com ligações e mensagens de texto preocupadas. Com certeza, eles já tinham encontrado o meu bilhete. Com certeza, alguém estaria preocupado com o meu paradeiro. Mas meu celular permaneceu em silêncio. Dias se passaram. 1 semana, 2 semanas, nada. Eu desempacotei minhas caixas. Comecei meu novo emprego. Explorei meu novo bairro, encontrando uma cafeteria favorita, uma livraria com um gato simpático e uma feira de agricultores que acontecia aos domingos. Comprei plantas para o meu apartamento, comecei uma pequena horta de temperos na minha sacada minúscula. Conheci meus vizinhos, entrei para um curso de arte local e meu celular ainda não tocou. Nenhuma mensagem de texto perguntando onde eu estava, nenhum e-mail exigindo uma explicação. O silêncio era ao mesmo tempo uma confirmação e uma decepção. Eu estava certa o tempo todo. Eles não me viam, nem mesmo quando eu não estava lá. Com 1 mês, eu parei de checar o celular. Com 2 meses, eu tinha parado de pensar nisso por completo, na maioria dos dias. Com 3 meses, eu tinha construído o início de uma nova vida. Uma em que eu era a personagem principal, onde as pessoas me chamavam pelo meu nome e se lembravam do meu pedido de café e perguntavam sobre o meu fim de semana. E com 6 meses, eu tinha quase me convencido de que estava bem com o fato de que minha família não tinha notado que eu tinha desaparecido das vidas deles. Quase. Porto Alegre me abraçou de um jeito que a minha família nunca tinha feito. Meu apartamento rapidamente se tornou um santuário, decorado com as obras que eu criei e tesouros que encontrei em lojas de antiguidades locais. A luz da manhã entrava pelas minhas janelas que ficavam de frente para o leste, iluminando a pequena área de jantar onde eu começava cada dia com café e meus esboços. Da minha sacada minúscula, em dias de sol, eu podia ver as águas reluzentes do Guaíba, uma lembrança constante de quão longe eu tinha chegado e da imensidão de possibilidades que havia à minha frente. Meu bairro era vivo com criatividade. Artistas de rua tocavam música nas esquinas, murais coloriam os muros de tijolo e pequenas galerias mostravam artistas locais. Eu me pegava vagando por essas ruas nos fins de semana, absorvendo a energia que era tão diferente do ambiente estéril e focado em conquistas em que eu tinha crescido.
A agência de design onde eu trabalhava, a Horizonte Criativo, ficava no andar de cima de um antigo galpão reformado. As janelas do chão ao teto inundavam o espaço de trabalho aberto com luz natural, e as plantas prosperavam em todos os cantos. Diferente do meu emprego anterior, onde eu tinha sido encarregada de apenas executar as ideias dos outros, lá eu era encorajada a trazer minhas próprias ideias para a minha mesa. Nós te contratamos pela sua perspectiva, Heloísa. Minha gerente, a Denise, me disse na minha primeira semana. Não tenha medo de compartilhá-la. Aquelas palavras foram revolucionárias para alguém que tinha passado a vida sendo ignorada. Nas reuniões, as pessoas realmente se viravam para ouvir o que eu tinha a dizer. Minhas ideias não eram apenas reconhecidas, elas eram implementadas. Os projetos eram designados para quem tinha a melhor visão para eles, e não para quem tinha mais tempo de casa ou para quem tinha mais jogo político. Foi na Horizonte que eu conheci a Patrícia, uma redatora cuja mesa ficava de frente para a minha no nosso espaço de trabalho compartilhado. Com seus cabelos azuis e a coleção de broches antigos, ela era diferente de qualquer pessoa com quem eu tinha sido amiga antes. Ela me convidou para almoçar no meu primeiro dia, e na hora da sobremesa já estávamos rindo como velhas amigas. Você parece surpresa quando as pessoas prestam atenção em você. Ela observou um dia enquanto comíamos pastel na nossa lanchonete favorita. Eu quase engasguei com a comida. É tão óbvio assim? Só para alguém que já passou por isso. Ela disse com um sorriso cúmplice. Coisas de família. Eu assenti, sem estar pronta para compartilhar os detalhes. Ela não insistiu, e esse respeito pelos meus limites me fez confiar ainda mais nela. A Patrícia me apresentou ao seu círculo de amigos, um grupo diversificado de criativos, trabalhadores de tecnologia e educadores que se reuniam para noites de jogos de perguntas, caminhadas no fim de semana e churrascos improvisados. Pela primeira vez na minha vida, eu estava construindo relacionamentos que não eram ofuscados por dinâmicas familiares ou papéis antigos. O meu vizinho, o Marco, um músico de jazz aposentado que morava do outro lado do corredor, se tornou outro amigo inesperado. Eu o conheci quando me tranquei para fora do apartamento na minha segunda semana, e ele me ajudou a entrar em contato com o zelador. Depois disso, ele fez da sua missão me apresentar a Porto Alegre de verdade, me levando para bares de jazz, secretos e restaurantes simples que os turistas nunca encontravam. Você tem uma alma antiga, ele me disse, depois de me ouvir tocar o piano dele uma noite. Mas você só agora a está deixando falar. Através do Marco, eu entrei para um coletivo de arte local que se reunia mensalmente em um espaço de galpão reformado. Lá, eu me reconectei com o meu amor pela pintura, algo que eu tinha abandonado depois da faculdade. Quando ninguém parecia se importar com a minha arte, o coletivo recebeu bem todos os níveis de habilidade, e pela primeira vez eu criei sem me preocupar com a validação externa. Quando o inverno se transformou em primavera, eu me peguei redescobrindo paixões que eu tinha suprimido por anos. Eu fiz aulas de culinária em uma pequena escola, aprendendo a fazer massa do zero e a dominar o risoto perfeito. Eu entrei em um estúdio de yoga a 3 quarteirões do meu apartamento, gradualmente me tornando mais forte e mais centrada, tanto física quanto mentalmente. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido começar a fazer terapia. A doutora Fernanda, uma mulher compassiva na casa dos seus 50 anos, me ajudou a entender as dinâmicas que tinham moldado meus relacionamentos familiares e minha percepção de mim mesma. Você foi parentificada desde nova, ela explicou durante uma sessão. Era esperado que você fosse emocionalmente autossuficiente e ao mesmo tempo invisível. É por isso que parecia normal? Eu perguntei. Ser esquecida? Nós normalizamos aquilo com que crescemos. Ela assentiu. Mas isso não significa que seja saudável. Semana após semana, eu desabafei sobre anos de negligência e invisibilidade. Eu aprendi a reconhecer padrões, a dar nomes aos sentimentos que eu tinha suprimido, a validar as minhas próprias experiências sem precisar de uma confirmação externa. O trabalho foi doloroso, mas necessário, como se estivesse colocando um osso quebrado no lugar, para que ele finalmente pudesse cicatrizar corretamente. As mudanças não foram apenas internas. Colegas comentaram sobre a minha confiança crescente. Minha gerente notou a minha maior disposição para assumir riscos criativos. Amigos
Comentaram sobre como eu parecia mais presente, mais envolvida nas conversas, menos propensa a me desculpar por ocupar espaço. A minha avaliação de trabalho de 6 meses coincidiu quase exatamente com o aniversário de meio ano da minha mudança. A Denise sentou-se na minha frente, com o meu portfólio aberto entre nós na mesa de conferência. Heloísa, o seu trabalho nesses últimos 6 meses tem sido excepcional, ela disse, virando as páginas que mostravam as campanhas que eu tinha criado. A reformulação da marca da cervejaria Aurora, em particular, mostra um crescimento enorme. O cliente não poderia estar mais feliz. O orgulho floresceu no meu peito, quente e desconhecido. Obrigada, eu disse. Isso significa muito para mim. Nós gostaríamos de te oferecer uma promoção para designer sênior, com o correspondente aumento de salário, ela continuou. A sua nova perspectiva e a sua abordagem colaborativa são exatamente o que nós valorizamos na Horizonte. Eu pisquei para segurar as lágrimas inesperadas. Eu aceito. Obrigada por verem o meu potencial. Naquela noite, eu comemorei com a Patrícia e alguns outros amigos em um bar no terraço com vista para a cidade. Enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de rosa e dourado, eu percebi que tinha criado algo precioso. Uma vida onde eu era valorizada, onde a minha ausência seria notada, onde a minha presença importava. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do Coletivo de Artes. Minha inscrição tinha sido selecionada para a próxima exposição deles. A minha primeira mostra pública desde a faculdade. Eu olhei para a tela, lendo e relendo a carta de aceitação, e um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Era assim que se sentia ao ser vista. Era assim que se sentia ao ser importante. Era assim que se sentia ao construir uma vida nos meus próprios termos. E então meu celular tocou, mostrando um número que eu não via há 6 meses. Meu pai estava ligando. Era um domingo de manhã. Eu tinha acabado de terminar minha aula de yoga e estava desfrutando de um café da manhã tranquilo, com pão na chapa e frutas frescas na minha pequena sacada. O ar da primavera trazia o cheiro de flores de laranjeira do parque na rua de baixo. Meu caderno de esboços estava aberto ao meu lado, cheio de ideias para a minha próxima exposição. Quando meu celular vibrou com o número do meu pai na tela, eu quase derrubei meu café. Por um momento, considerei não atender. 6 meses de silêncio. E agora ele estava ligando como se nada tivesse acontecido. Mas a curiosidade venceu. Eu respirei fundo e deslizei o dedo para atender a chamada. Alô. Minha voz soou estranha para os meus próprios ouvidos, estranhamente alta. Heloísa, sou eu, seu pai. A voz dele era exatamente como eu me lembrava, autoritária e um pouco impaciente, como se eu pudesse ter esquecido quem ele era em 6 meses. Eu tenho uma notícia. Não. Como você está? Não. Nós estamos morrendo de preocupação. Nenhum reconhecimento da minha ausência. Seu irmão, o Gabriel, vai se casar com a Júlia em junho, no dia 27. Salve a data. Eu apertei minha caneca de café com mais força, a cerâmica quente contra meus dedos, que de repente ficaram frios. 6 meses sem contato. E foi isso que quebrou o silêncio. Um telefonema para salvar a data. Eu estou em Porto Alegre agora, eu disse, para ver como ele reagiria, me perguntando se ele expressaria surpresa ou preocupação. Houve uma pausa, um breve momento de confusão. Porto Alegre? Desde quando? Há 6 meses. Eu deixei um bilhete. Outra pausa, mais curta desta vez. Ah, é. Isso explica por que nós não te vimos nos jantares de domingo. Sua mãe achou que você estava só ocupada com o trabalho. 6 meses sem me ver nos encontros semanais da família, e eles presumiram que eu estava apenas ocupada. Não que eu estivesse doente, não que eu tivesse em apuros, e que eu não era merecedora de uma simples mensagem de texto para saber se eu estava bem. Enfim, ele continuou, como se a minha revelação fosse apenas um pequeno desvio na conversa. O casamento vai ser no Grand Palace Hotel, uma cerimônia muito elegante. A família Bernardes convidou metade da cidade. Precisamos ter certeza de que a família vai se apresentar bem. Eu fechei os olhos, sentindo um aperto familiar no meu peito. Se apresentar bem. Você sabe como essas coisas são. A família da Júlia tem muitas conexões. Sua mãe já combinou com a Letícia os vestidos delas.
Você vai precisar pegar algo no mesmo tom de azul. Marinho, eu acho que ela disse. Eu vou pedir para ela te mandar a amostra da cor. O absurdo de tudo me atingiu naquele momento. 6 meses sem uma palavra. E agora eu era esperada para voltar para o Rio, usar um vestido combinando e sorrir para as fotos como se eu fosse uma filha e irmã amada, em vez de um acessório esquecido, que eles de repente se lembraram que tinham. Acho que não vou conseguir ir, eu disse, me surpreendendo com a firmeza da minha voz. Como assim? Você não pode ir? Claro que pode ir. É o casamento do seu irmão. Eu tenho compromissos aqui. Trabalho, uma exposição de arte. Seria difícil conseguir uma folga. O riso do meu pai foi desdenhoso. Uma exposição de arte, Heloísa. Isso é a família. Isso é importante. O que quer que seja esse seu show de hobby, pode esperar. Show de hobby. As palavras doeram, mas também fortaleceram a minha resolução. Era exatamente por isso que eu tinha ido embora. Essa diminuição constante de qualquer coisa que importasse para mim. Não é um hobby, pai. É o meu trabalho. Minha arte vai ser exposta em uma galeria legítima. Escute o que eu estou te dizendo. A voz dele assumiu o tom que ele usava nos tribunais. Aquele que não admitia argumentos. Este casamento vai acontecer apenas uma vez. Sua mãe já disse a todo mundo que você estará lá. As fotos da família já estão planejadas. O Gabriel e a Júlia estão contando com você. Eu duvidava muito que o Gabriel e a Júlia tivessem sequer pensado na minha presença por um segundo. Mas não disse isso. Sinto muito, mas não vou comparecer. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros, carregado com uma energia que eu reconhecia das discussões na infância. Acalmaria antes que o temperamento do meu pai explodisse. Heloísa Beatriz Vasconcelos, ele disse por fim, cada palavra pronunciada com precisão. Eu não sei que tipo de fase é essa. Se mudar para outra parte do país sem avisar ninguém, se recusar a participar de obrigações familiares, mas isso acaba agora. Você vai estar neste casamento. Vai usar o vestido que sua mãe escolher. Você vai sorrir nas fotos e ser agradável com os convidados. 1 ano atrás, mesmo 6 meses atrás, aquelas palavras teriam esmagado a minha rebelião. Eu teria cedido, comprado uma passagem de avião, usado o vestido azul marinho, sorrido para as fotos e voltado para o Rio, me sentindo vazia e invisível. Mas eu não era mais aquela pessoa. Não, pai, eu não vou. Com licença, ele disse. Não, eu não vou. A voz dele se elevou, algo incomum para um homem que se orgulhava do seu controle. Isso não é um pedido, Heloísa. Esta é a sua família, o casamento do seu irmão. Você tem responsabilidades. Responsabilidades? Eu ri, o som amargo até para os meus próprios ouvidos. Que responsabilidades eu tenho para com uma família que não notou que eu me mudei para outro estado por 6 meses? Isso o parou, mas apenas por um momento. Não seja dramática, nós estivemos ocupados. O escritório de advocacia do Caio está se expandindo. O Gabriel está se preparando para este casamento. Sua mãe agora está em 3 comitês de caridade. E eu estive construindo uma vida onde as pessoas realmente me veem, eu respondi. Uma vida que eu não vou pausar por uma família que só se lembra que eu existo quando precisa de um adereço no seu retrato de família perfeito. A voz dele se tornou fria, uma mudança tática que eu reconheci de quando o via no tribunal, quando eu era mais nova. Se isso é sobre atenção, Heloísa, esta não é a forma de obtê-la. Não é sobre atenção, pai, é sobre respeito, respeito próprio, principalmente, que eu finalmente encontrei depois de anos sendo tratada como se eu fosse invisível. Eu não vou tolerar esta atitude, ele disse. Se você continuar com este egoísmo, haverá consequências. Que consequências, pai? Vocês vão parar de me ligar, parar de perguntar sobre a minha vida, parar de se lembrar que eu existo, porque isso já é o status quo. As próximas palavras dele foram calculadas para machucar. Consequências financeiras. Heloísa, seu fundo de confiança, sua herança. Se você não pode se dar ao trabalho de ser parte desta família, talvez você não devesse se beneficiar dos seus recursos. Dinheiro. Claro que tudo ia acabar em dinheiro. A ferramenta suprema do meu pai para controle, a sua medida de valor e amor. Eu nunca tinha tocado no meu fundo de confiança e tinha construído minha vida em Porto Alegre inteiramente com o meu próprio dinheiro.
A ameaça revelou mais sobre ele do que ele percebia. Vá em frente, eu disse calmamente. Me deserdar. Prefiro ter a minha dignidade do que o seu dinheiro. Você está cometendo um erro grave, ele avisou. Pense muito bem no que está jogando fora. Eu pensei sobre os anos de invisibilidade, de conquistas que não foram reconhecidas, de uma existência despercebida. Eu pensei sobre os 6 meses de silêncio que teriam continuado por tempo indeterminado se não fosse por um casamento, e a necessidade de vestidos combinando. Vocês não notaram que eu fui embora por 6 meses, eu disse, com a voz firme e calma. Não acho que a minha ausência fará muita diferença no casamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu quase podia vê-lo sentado na sua cadeira de escritório de couro, com o rosto vermelho de raiva, momentaneamente sem palavras. Um estado raro para o Antônio Vasconcelos, advogado. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava rouca. Sua mãe ficará muito decepcionada. A ligação terminou sem um tchau. Eu me sentei na minha sacada com o celular na mão, com o coração acelerado, mas a mente estranhamente limpa. Eu tinha acabado de fazer o que nunca tinha feito antes. Enfrentar meu pai, impor um limite, me recusar a ser a filha conveniente que eles podiam invocar quando quisessem e esquecer com a mesma facilidade. Eu esperava me sentir culpada ou ansiosa. Em vez disso, me senti leve, como se tivesse largado um fardo que eu tinha carregado por décadas. Peguei meu caderno de esboços e comecei a desenhar, com cores fluindo dos meus lápis em fluxos vibrantes, criando a imagem de uma mulher em pé sozinha em uma falésia, com os braços estendidos e o rosto virado para o sol. Eu a intitulei Visível. A reação à minha conversa com meu pai foi rápida e esmagadora. Em poucas horas, meu celular começou a receber notificações, mensagens de texto, recados de voz, e-mails e até mesmo notificações de redes sociais que eu raramente usava. Depois de 6 meses de silêncio, parecia que a minha família inteira tinha se lembrado de repente de como me contatar. Minha mãe foi a primeira. O recado de voz dela foi uma obra-prima de passividade agressiva, com a voz dela oscilando entre mágoa e indignação. Heloísa, acabei de falar com seu pai. Eu não consigo acreditar que você faria isso com o Gabriel e a Júlia. Depois de tudo o que nós fizemos por você, é assim que você nos retribui? Estragando o dia especial do seu irmão. Me ligue de volta imediatamente. Precisamos discutir a prova do seu vestido. Tudo o que eles tinham feito por mim. Eu ouvi a mensagem 2 vezes, me perguntando se nós tínhamos vivido na mesma realidade por todos aqueles anos. E a fixação na prova do vestido. Como se essa fosse a questão urgente, e não o fato de que eu tinha me mudado para outra parte do país, sem que ninguém notasse. Depois veio uma série de mensagens de texto do Caio, o conciliador da família, que sempre tentava acalmar os conflitos sem abordar suas causas principais. Oi, irmã, fiquei sabendo que você está em Porto Alegre agora. Legal. Também ouvi dizer que você não vai vir para o casamento do Gabriel. O pai está bem chateado. A mãe está chorando. Talvez você possa reconsiderar. É só um fim de semana. Eu olhei para o meu celular, com uma familiar sensação de peso no meu peito. Só um fim de semana. Um fim de semana de fingir que éramos uma família unida e amorosa. Um fim de semana de sorrir para fotos enquanto era ignorada e desvalorizada. Um fim de semana de sacrificar meus limites e meu amor próprio conquistados a duras penas. Eu respondi: não é só um fim de semana, Caio. É uma vida inteira de ser invisível até que eu seja necessária para uma foto de família. Sinto muito que a mãe esteja chateada, mas eu estou construindo uma vida aqui. A resposta dele veio rapidamente. Ninguém te fez invisível, Heloísa. Isso está tudo na sua cabeça. Nós sempre estivemos lá por você. A negação me feriu, mas não me surpreendeu. O Caio sempre tinha sido cego para as dinâmicas da família. Sua posição como o filho de ouro o tinha isolado da realidade da minha experiência. Qual foi a última vez que você me ligou, Caio, antes de hoje? Eu perguntei. Os 3 pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes antes que a resposta dele chegasse. Nós todos estivemos ocupados. Isso não significa que a gente não se importe. Ocupados demais para notar que eu tinha me mudado para outro estado,
Ocupados demais para ligar ou mandar uma mensagem de texto por 6 meses, mas não ocupados demais para exigir a minha presença agora que eles precisavam de mim para completar o seu retrato de família perfeito. A mensagem do Gabriel chegou em seguida, em maiúsculas e com vários pontos de exclamação. Que merda, Heloísa! Você vai mesmo faltar ao meu casamento porque você está tendo algum tipo de crise de meia-idade? Este é o dia mais importante da minha vida e você está fazendo com que tudo seja sobre você. Eu não tinha falado com o Gabriel em mais de 1 ano antes de ir embora do Rio. Ele nunca tinha visitado meu apartamento, nunca tinha perguntado sobre o meu trabalho, nunca tinha demonstrado interesse na minha vida. Mas agora eu estava estragando o dia mais importante da vida dele por não estar lá para ficar no fundo das fotos dele. Antes que eu pudesse responder ao Gabriel, uma mensagem de texto da Júlia apareceu. A abordagem dela era mais estratégica. Heloísa, eu sei que nós não somos próximas, mas significaria muito para mim ter a família inteira do Gabriel lá no nosso dia. Todo mundo está falando sobre as lindas filhas da sua mãe, com os seus vestidos combinando. Por favor, não torne tudo estranho. Este casamento é o meu sonho, desde que eu era uma garotinha. Na mensagem dela, eu não era nem mesmo a irmã do Gabriel. Eu era a filha da mãe dele, e a preocupação não era sobre a falta da minha presença. Era sobre o quão estranho a minha ausência causaria, e sobre como isso afetaria a estética do casamento dos sonhos dela. Conforme o dia avançava, as mensagens se tornavam cada vez mais manipuladoras. Meu pai enviou um e-mail detalhando o valor exato que eu estaria abrindo mão se persistisse na minha rebelião infantil. Minha mãe deixou outro recado de voz sobre como ela não conseguiria encarar as suas amigas se eu não estivesse lá. O Gabriel enviou um link para o item caro da lista de casamento que ele e a Júlia estavam contando que eu fosse comprar. Cada mensagem revelava a verdade que eu tinha evitado por anos. Eu não era valorizada como uma pessoa com os meus próprios sentimentos, necessidades e vida. Eu era valorizada pela minha utilidade, pelo papel que eu podia desempenhar na narrativa da família, pelas caixas que eu podia marcar na lista do que constituía uma família de sucesso. A única mensagem que não me soou como um ataque veio da minha tia Carol, a irmã mais nova da minha mãe, que sempre tinha sido uma espécie de forasteira na própria família. Heloísa, é a tia Carol. Sua mãe me disse que você se mudou para Porto Alegre. Que bom, querida. Eu sempre achei que você precisava de espaço para respirar e crescer. Ela também mencionou o casamento do Gabriel e que você não está planejando ir. Eu tenho certeza de que você tem seus motivos, e eles são válidos. Eu só queria que você soubesse que, qualquer coisa que você decidir, eu te apoio. Eu adoraria saber mais sobre a sua vida em Porto Alegre um dia. Meu número não mudou. Lágrimas brotaram nos meus olhos enquanto eu lia a mensagem dela. Uma pessoa na família que me viu, que reconheceu que eu poderia ter motivos legítimos para as minhas decisões, que expressou interesse na minha vida sem exigências ou condições. Eu respondi imediatamente. Obrigada, tia Carol. Isso significa mais do que você imagina. Eu adoraria te ver em breve. À noite, eu estava emocionalmente esgotada. A Patrícia veio com comida e vinho, sentando-se comigo na minha pequena sacada, enquanto eu mostrava para ela algumas das mensagens. Uau! Ela disse, com os olhos arregalados, enquanto lia a crítica do Gabriel. Eles realmente não se ouvem, não é? Eles nunca se ouviram. Suspirei e dei um longo gole no vinho. Eu sou a irracional por não largar tudo para fazer o papel que me foi designado. Sou egoísta por ter limites. A Patrícia se inclinou para a frente, a expressão dela séria. Me escute, Heloísa, o que eles estão fazendo é te manipular. Eles estão tentando fazer você questionar a sua realidade, o seu valor, o seu direito de fazer escolhas sobre a sua própria vida. Não os deixe. Estou tentando não deixar, eu disse, mas tem essa voz na minha cabeça que ainda diz: talvez eu esteja sendo egoísta, talvez eu devesse ir só para manter a paz. Ir para lá te traria paz? Ela perguntou simplesmente. A pergunta me atingiu como um golpe físico. Traria paz para mim voltar para um lugar onde eu era invisível? Para pessoas que só me valorizavam pelo o que eu podia fazer por elas, e não por quem eu era. Para uma dinâmica que tinha me ferido tão profundamente, que eu tinha fugido para outra ponta do país para escapar dela. Não, eu sussurrei.
Não traria. Então você tem a sua resposta. A Patrícia disse, apertando a minha mão. Sua paz é importante, Heloísa. Você é importante. Naquela noite, eu desliguei meu celular e dormi melhor do que nos últimos dias. Pela manhã, eu acordei me sentindo mais clara, mais forte na minha resolução. Escrevi respostas atenciosas, mas firmes, para cada membro da família, impondo o meu limite, sem desculpas ou explicações excessivas. Para a minha mãe, sinto muito que você esteja chateada, mas não vou comparecer ao casamento. Minha vida e meus compromissos em Porto Alegre são importantes para mim. Eu espero que você possa respeitar a minha decisão. Para o Caio, eu entendo que você está tentando manter a paz, mas isso não é um simples mal-entendido. Isso é sobre anos de me sentir invisível e desvalorizada. Eu preciso priorizar o meu bem-estar agora. Para o Gabriel, eu desejo toda essa felicidade para você e a Júlia, mas não estarei no casamento. Isso não é sobre fazer o seu dia ser sobre mim. É sobre, pela primeira vez, fazer a minha vida ser sobre mim. Para o meu pai, eu não mandei nada. A ameaça dele de me desertar não exigia resposta. Eu pensei que seria o fim, que eles me considerariam a filha e irmã difícil e egoísta. Talvez reclamassem de mim no casamento, mas no fim seguiriam com suas vidas, como tinham feito quando eu estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Eu estava errada. 3 dias depois, quando eu estava saindo do trabalho, meu celular tocou com o número da tia Carol. Heloísa, ela disse com a voz tensa. Eu achei que você deveria saber. Seus pais e o Gabriel estão voando para Porto Alegre amanhã. Eles pegaram o seu endereço com o Caio, que aparentemente ainda tinha a sua antiga informação de contato para emergências. Eles estão vindo para tentar te convencer a ir ao casamento. Meu estômago embrulhou. Eles estão vindo para cá? Para a minha casa? Sim, ela confirmou. E eles não estão em um estado de espírito razoável. Eu tentei fazê-los desistir, mas você sabe como seu pai fica quando acha que está certo. Agradeci a ela pelo aviso e imediatamente liguei para uma Patrícia, com o pânico crescendo no meu peito. Eles não podem simplesmente aparecer na minha porta e me intimidar, eu disse, andando de um lado para o outro no meu apartamento. É exatamente por isso que eu fui embora do Rio, em primeiro lugar. Então não os deixe, a Patrícia disse com firmeza. Esta é a sua casa, seu território. Você impõe as regras aqui. Ela estava certa. Esta não era a casa deles, onde eu sempre tinha me sentido como uma visita indesejada. Este era o meu espaço, o meu santuário, o lugar que eu tinha criado para mim mesma. Se eles estavam vindo para Porto Alegre, eles iriam encontrar uma Heloísa diferente daquela que tinha fugido 6 meses atrás. Alguém que tinha encontrado a sua voz, os seus limites e o seu valor. Eu passei a noite me preparando mentalmente para o confronto, ensaiando o que eu diria. Como eu me manteria calma, mas firme. A doutora Fernanda tinha me ensinado técnicas para me manter com os pés no chão durante conversas emocionais, para não ser puxada de volta para as antigas dinâmicas familiares. Lembre-se, ela me disse na nossa última sessão, você não pode controlar as reações deles, apenas as suas respostas. Eu repeti isso para mim mesma como um mantra, enquanto caía em um sono inquieto, me preparando para o que quer que o amanhã trouxesse. Eles chegaram sem avisar em uma tarde de terça-feira. Eu tinha acabado de voltar de uma reunião com o curador da galeria sobre a minha próxima exposição, quando os vi no hall de entrada do meu prédio. Meu pai com o seu terno cinza chumbo, minha mãe segurando sua bolsa de grife como um escudo, e o Gabriel parecendo desconfortável na sua roupa social que parecia estranha, perto das suas roupas de treino de sempre. Meu primeiro instinto foi me virar e ir embora para evitar o confronto por completo. Mas eu respirei fundo, me lembrando das palavras da doutora Fernanda sobre manter-me com os pés no chão, sobre ser a dona do meu espaço e da minha verdade. Heloísa, a voz do meu pai ecoou pelo hall, atraindo o olhar curioso do segurança do prédio. Lá está você. Eu me aproximei deles devagar, ciente do meu coração batendo no meu peito. Vocês poderiam ter ligado para me avisar que estavam vindo. Você teria atendido? Minha mãe perguntou com a voz carregada de acusação. Sim, eu disse simplesmente. Eu sempre atendo meu celular. Um leve sinal de algo, dúvida, vergonha, cruzou o rosto dela antes que ela se recompusesse. Podemos conversar em algum lugar privado?
Meu pai perguntou, embora não fosse realmente uma pergunta. Eu assenti, os guiando para o elevador e para o meu apartamento. A viagem foi silenciosa, com a atenção enchendo o espaço pequeno como uma presença física. Eu podia sentir os olhos do Gabriel em mim, estudando as mudanças na minha aparência. As roupas mais vibrantes, a postura confiante, a mecha azul no meu cabelo que a Patrícia tinha me convencido a fazer. Quando entramos no meu apartamento, eu os vi examinando o espaço. As obras de arte nas paredes, a maioria delas minhas, as plantas que prosperavam em todas as janelas, os cadernos de esboços e os materiais de design abertos, que indicavam uma vida em andamento. Uma pessoa com paixões e projetos. Lugar legal, o Gabriel disse, as primeiras palavras que ele tinha falado para mim. Obrigada, eu respondi, apreciando o pequeno gesto de trégua. Alguém quer água ou café? Minha mãe recusou com um aceno de cabeça. Meu pai ignorou a pergunta por completo, indo para o centro da sala como se estivesse se posicionando em um tribunal. Heloísa, esta bobagem já durou tempo suficiente. Ele começou com um tom que não deixava espaço para debate. Nós viemos até aqui para resolver esta situação. Você vai voltar para o Rio com a gente hoje. Nós temos uma prova do vestido agendada para amanhã de manhã. E sua mãe já disse a todos que você estará no casamento. Sem rodeios, sem perguntas sobre a minha vida ou sobre por que eu tinha me mudado, sem reconhecimento dos 6 meses de silêncio, apenas exigências e expectativas. Eu não vou voltar com vocês, eu disse, com a minha voz mais calma do que eu me sentia. E eu não vou comparecer ao casamento. Eu já expliquei os meus motivos. Que motivos? Minha mãe interveio. Você acabou de dizer que estava ocupada com o trabalho. Desde quando o trabalho é mais importante do que a família? Não é sobre o trabalho, eu expliquei, sentando-me no braço do meu sofá. É sobre o fato de que eu me mudei para outra parte do país há 6 meses e nenhum de vocês notou ou se importou o suficiente para saber se eu estava bem. É sobre décadas de ser invisível nesta família, a menos que eu fosse necessária para algo específico. Isso é ridículo, meu pai negou. Ninguém te fez invisível. Você escolheu se afastar, se mudar sem avisar ninguém. Eu deixei um bilhete, eu o lembrei. E eu me afastei porque toda vez que eu tentava ser vista, ser ouvida, ser valorizada, eu era ignorada ou dispensada. O Gabriel deu um passo à frente, com a frustração evidente na sua mandíbula cerrada. Então você está nos punindo, estragando o meu casamento, porque você tem algum tipo de complexo de filha do meio. Isso não é sobre punir ninguém, eu disse, olhando diretamente para ele. Isso é sobre eu finalmente priorizar o meu próprio bem-estar depois de uma vida inteira de tentar conquistar atenção e amor que deveriam ter sido dados livremente. Amor? Minha mãe repetiu, com a voz se elevando. Como você ousa insinuar que nós não te amamos? Nós te demos tudo. Mensalidade da faculdade, um carro, um fundo de confiança. O que mais você poderia querer? E lá estava, a desconexão fundamental. Eles igualavam o conforto material com o amor, sem nunca entender que o que eu tinha desejado era o intangível. Reconhecimento, validação, um interesse genuíno em quem eu era como pessoa. Eu queria que vocês tivessem ido à minha formatura da faculdade. Eu disse calmamente. Eu era a oradora da turma e nenhum de vocês estava lá, porque o Caio tinha um jogo de vôlei. Isso foi anos atrás, meu pai disse desdenhosamente. Você não pode estar chateada com isso ainda. Eu queria que alguém tivesse reconhecido a minha mostra de arte na faculdade, aquela em que eu ganhei o primeiro lugar. Mas ninguém veio porque o Gabriel entrou para o time de basquete da escola naquela semana. Tinham muitos jogos, o Gabriel murmurou, com a decência de parecer um pouco desconfortável. Eu queria que alguém visitasse meu apartamento no Rio, nem que fosse uma única vez, mesmo morando a menos de 20 minutos de distância. Eu queria que alguém se lembrasse do meu aniversário, que me perguntasse como foi o meu dia, que notasse quando eu conquistei algo no trabalho. Minha voz estava ganhando força a cada exemplo. Anos de mágoa suprimida, finalmente encontrando expressão. Eu queria que alguém tivesse notado quando eu me mudei para outro estado. A sala caiu em silêncio. Os olhos da minha mãe brilhavam com lágrimas, mas se era por remorso genuíno ou frustração por ter sido confrontada, eu não consegui dizer. O rosto do meu pai permaneceu inexpressivo.
uma máscara de tribunal bem praticada. O Gabriel olhou para o chão, arrastando os pés. Nós estivemos ocupados, minha mãe finalmente disse, com a voz fraca. O Caio com o escritório de advocacia e a família dele. O Gabriel com a carreira dele e os planos de casamento. O maior caso do seu pai este ano, as minhas responsabilidades nos comitês. Ocupados demais para mandar uma mensagem de texto por 6 meses? Eu perguntei. Ocupados demais para se perguntarem onde eu estava quando parei de aparecer nos jantares de domingo? Ocupados demais para se importarem? Já chega, meu pai interrompeu, com a paciência visivelmente se esgotando. Nós não voamos para Porto Alegre para sermos repreendidos por ofensas de anos atrás. Nós viemos para te levar para casa para o casamento do seu irmão, e é isso que vai acontecer. Ele deu um passo em minha direção, a sua altura imponente e presença, uma tática que tinha me intimidado desde a infância. Mas eu não recuei. Eu já estou em casa, eu disse com firmeza. Esta é a minha casa agora, com pessoas que me veem, que me valorizam, que notariam se eu desaparecesse por um dia, e não por 6 meses. Que pessoas? Ele zombou, gesticulando para o apartamento vazio. Você está sozinha aqui, Heloísa, sem família, sem história, apenas um emprego e um apartamento vazio, cheio de arte amadora. A desvalorização do meu trabalho, da minha paixão, da minha vida que eu tinha escolhido, acendeu algo em mim que tinha se acumulado por anos. Eu não estou sozinha, eu disse, com a voz se elevando pela primeira vez. Eu tenho amigos aqui que me mostraram mais carinho genuíno em 6 meses do que vocês em 32 anos. Eu tenho colegas que respeitam o meu talento e valorizam as minhas contribuições. Eu tenho uma terapeuta que está me ajudando a entender que o que aconteceu na nossa família não era normal ou saudável. Eu respirei fundo. Décadas de verdades silenciosas finalmente sendo libertadas. Vocês sabem como é ser a criança invisível? Ter cada conquista ignorada, cada necessidade dispensada, cada tentativa de conexão rechaçada? Vocês sabem o que isso faz com uma pessoa? Nunca ser vista, ser tratada como um detalhe na sua própria família? As palavras saíram de mim, uma enxurrada de exemplos que abrangiam a minha vida inteira. As festas de aniversário, onde a minha preferência de bolo não era lembrada. Os eventos da escola, onde ninguém apareceu. A vez que eu fui internada com pneumonia na faculdade e minha colega de quarto teve que ligar para os meus pais, depois de 2 dias, porque eles não tinham retornado minhas ligações. Os presentes de formatura, que eram claramente comprados de última hora, enquanto meus irmãos recebiam presentes pessoais e atenciosos. As fotos de família, onde eu era posicionada na ponta, para ser facilmente cortada se necessário. Eu expus o padrão de uma vida inteira. A minha voz estava firme, mesmo que as lágrimas escorressem pelo meu rosto. Pela primeira vez, eu não tentei pará-las ou me desculpar pelas minhas emoções. Minha mãe tinha afundado no sofá, com o rosto pálido. O Gabriel se encostou na parede, parecendo atordoado. Apenas o meu pai permaneceu impassível. Sua mandíbula estava cerrada na linha teimosa que eu conhecia muito bem. Então é disso que se trata, ele disse quando eu finalmente parei para respirar. Atenção, você tem inveja dos seus irmãos, então você cria todo este drama, se muda para outra parte do país sem avisar ninguém, se recusa a ir a um evento de família, tudo para se tornar o centro das atenções por uma vez. Antes que eu pudesse responder, houve uma batida na minha porta, seguida pelo som de uma chave na fechadura. A Patrícia entrou carregando uma sacola de comida e então congelou ao ver a cena diante dela. Ah! Ela disse, percebendo a cena com um olhar rápido. Eu não sabia que você tinha visita. Esta é uma discussão de família privada, meu pai disse abruptamente. As sobrancelhas da Patrícia se arquearam, mas em vez de recuar, ela se aproximou para ficar ao meu lado. A presença dela, sólida e tranquilizadora. Eu sou a Patrícia, ela disse, sem estender a mão para cumprimentar. Amiga da Heloísa, aquela que notaria se ela desaparecesse por 6 meses. O rosto do meu pai escureceu com o comentário direto. Isso não é da sua conta. Na verdade, é, a Patrícia respondeu calmamente. Porque a Heloísa é da minha conta. O bem-estar dela é da minha conta. E agora, 3 pessoas que ignoraram a existência dela por meio ano estão na casa dela, tentando intimidá-la a fazer algo que ela não quer.
Então, sim, eu diria que isso é da minha conta. A dinâmica na sala mudou. Com a Patrícia ao meu lado, eu não estava mais sozinha, encarando a frente unida da minha família. A balança de poder tinha mudado. Eu construí uma vida onde eu sou valorizada e vista, eu disse, com a voz firme e clara. Eu não vou voltar a ser invisível. Isso não é sobre ser invisível, meu pai insistiu. Isso é sobre obrigação familiar. É sobre fazer a coisa certa para o seu irmão no dia do casamento dele. A obrigação familiar é nos 2 sentidos, eu rebati. Onde estava a sua obrigação para comigo durante todos esses anos? Onde estava a sua obrigação quando eu precisava de apoio, reconhecimento, amor? Nós sempre te amamos, minha mãe disse, com a voz embargada. Nós sempre quisemos o melhor para você. O melhor para mim não é ser um adereço em uma foto de família, eu respondi. O melhor para mim é ser respeitada como uma pessoa, com a minha própria vida, minhas próprias escolhas, meus próprios limites. E o meu limite agora é que eu não vou comparecer ao casamento. A finalidade na minha voz pareceu ter sido registrada, finalmente. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva, mas pela primeira vez ele parecia ter ficado sem palavras. Minha mãe pegou um lenço para enxugar os olhos. O Gabriel se afastou da parede, subitamente animado. Isso é... Ele explodiu. Todo este drama porque você quer mais atenção. Cresça, Heloísa. A vida não é justa. Nem todo mundo pode ser a estrela o tempo todo. Eu nunca quis ser a estrela, eu disse calmamente. Eu só queria ser parte da constelação. A verdade simples da minha frase ficou no ar, impossível de ser contestada sem revelar a desigualdade fundamental no coração da dinâmica da nossa família. Finalmente, meu pai falou, com a voz fria e formal. Eu vejo que você fez a sua escolha. Não espere que nós nos ajustemos às suas exigências de tratamento especial no futuro. Ele se virou para ir embora, gesticulando para que a minha mãe e o Gabriel o seguissem. Minha mãe hesitou, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Talvez arrependimento ou simplesmente confusão, por como as coisas tinham fugido tanto do seu controle. Heloísa, ela começou, mas parecia incapaz de encontrar as palavras para continuar. Eu te amo, mãe, eu disse suavemente. Eu sempre te amei. É por isso que isso dói tanto. Ela assentiu uma vez, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então seguiu meu pai até a porta. O Gabriel ficou por um momento, com o conflito evidente em sua expressão. Para o que isso vale, ele disse sem jeito. Eu não sabia sobre a sua exposição de arte na faculdade. Ninguém me disse. É por isso que eu estou falando, Gabriel. Eu respondi com gentileza. Ninguém achou que era importante o suficiente para ser mencionado. Ele assentiu, com a compreensão surgindo nos seus olhos, talvez pela primeira vez. Se cuida, Heloísa. E então eles se foram, com a porta se fechando atrás deles, com um clique suave, que de alguma forma pareceu mais final do que qualquer batida de porta poderia ter sido. A Patrícia me abraçou pelos ombros. Você está bem? Eu respirei fundo, sentindo o peso de 32 anos de silêncio finalmente ser tirado do meu peito. Não, eu admiti. Mas eu vou ficar. Os dias após a visita da minha família foram alguns dos mais difíceis que eu tinha passado desde que me mudei para Porto Alegre. Apesar da justeza da minha postura, apesar de saber que eu tinha feito o que era necessário para o meu próprio bem-estar, a culpa e a dúvida surgiam em momentos de silêncio. Eu tinha sido dura demais, implacável demais. Eu estava jogando fora qualquer chance de reconciliação. Ao impor este limite, o sono se tornou difícil. Eu passava as noites rolando na cama, com as conversas com a minha família se repetindo na minha mente. Durante o dia, eu me pegava distraída no trabalho, cometendo erros incomuns, que exigiam as correções pacientes da Denise. Meu apetite diminuiu, e a vibrante primavera de Porto Alegre, que tinha me encantado tanto apenas semanas atrás, agora parecia distante, vista por uma névoa de exaustão emocional. A Patrícia notou, é claro. Ela começou a aparecer mais vezes, trazendo o jantar ou sugerindo caminhadas noturnas ao longo da orla do Guaíba. O Marco bateu na minha porta uma noite com um disco antigo da Elis Regina, insistindo que a MPB era a curadora universal das almas perturbadas.
Minhas sessões de terapia com a doutora Fernanda aumentaram para 2 vezes por semana, enquanto eu processava as consequências do confronto. As dinâmicas familiares são profundamente enraizadas. Ela me lembrou durante uma sessão particularmente difícil. Você perturbou uma dinâmica que estava no lugar há décadas. Haverá resistência, tanto deles quanto de partes de você que estão acostumadas com os velhos padrões, não importa o quão dolorosos eles fossem. Eu assenti, torcendo um lenço entre os meus dedos. Eu continuo pensando que eu deveria apenas ceder, ir para o casamento, usar o vestido azul, sorrir nas fotos, manter a paz. A que custo para você mesma? Ela perguntou gentilmente. O meu amor próprio, eu admiti. Tudo o que eu construí aqui. A cura não é linear, ela disse. Haverá momentos de dúvida. Momentos em que a atração dos velhos padrões parecerá quase irresistível. Isso não significa que você está cometendo um erro ao estabelecer limites. Eu me agarrei às palavras dela nas horas escuras da noite, quando a minha resolução enfraquecia. Eu me lembrei dos 6 meses de silêncio, da vida inteira de invisibilidade, da exigência, em vez de um pedido, pela minha presença no casamento. Eu me lembrei que eu estava construindo algo precioso em Porto Alegre. Uma vida onde eu era importante, onde a minha presença era valorizada, onde a minha ausência seria notada. 2 semanas depois da visita da minha família, um envelope chegou na minha caixa de correio, com o carimbo do Rio de Janeiro, mas sem endereço do remetente. Dentro havia uma carta de 5 páginas, escrita na mão da tia Carol. Ela sempre teve uma letra bonita, com cada letra formada com cuidado e precisão. Querida Heloísa, ela começou. Sua mãe me ligou depois de voltar de Porto Alegre. Ela estava chateada, confusa, e eu acho que estava começando a perceber algumas verdades desconfortáveis sobre a dinâmica da família. Eu observei por anos, enquanto você tentava encontrar um lugar para si mesma em uma família que parecia determinada a te ignorar. Isso partiu meu coração, mas eu não falei nada como eu deveria ter feito. As lágrimas embaçaram a minha visão enquanto eu continuava lendo. A tia Carol compartilhou suas próprias experiências como a irmã mais nova, que nunca se encaixou no molde da família, que tinha escolhido uma carreira em educação, em vez de casamento e filhos, que sempre tinha sido vista como um pouco excêntrica e, portanto, dispensável. O que você fez exigiu uma coragem imensa, ela escreveu. Ir embora, construir uma nova vida, se manter firme quando eles tentaram te puxar de volta para as velhas dinâmicas. Eu quero que você saiba que eu te vejo, Heloísa. Eu sempre te vi. O seu talento, a sua sensibilidade, a sua resiliência. Eu estou orgulhosa da mulher que você se tornou, dos limites que você está estabelecendo, da vida que você está criando, nos seus próprios termos. Ela concluiu com um convite para eu visitá-la em Taubaté, onde ela tinha se aposentado 5 anos atrás. Sem pressão, sem expectativas, apenas um lugar pacífico para recarregar as energias, sempre que você precisar. Sua jornada é sua, mas você não precisa percorrê-la inteiramente sozinha. Eu segurei a carta no meu peito, sentindo um peso se levantando. Alguém na minha família entendeu. Alguém viu a verdade e a validou. Não foi uma cura completa, mas foi um começo, uma rachadura na parede de isolamento que eu tinha sentido desde a infância. A próxima surpresa veio alguns dias depois, quando meu celular tocou com o número do Caio. Eu hesitei antes de atender, me preparando para mais uma tentativa de manipulação. Heloísa, ele disse, quando eu atendi, com a voz estranhamente calma. Você tem 1 minuto para conversar? Estou ouvindo, eu respondi com cautela. Eu estive pensando sobre o que aconteceu, sobre o que você disse, sobre se sentir invisível todos esses anos. Ele fez uma pausa e eu pude ouvi-lo respirando fundo. Eu acho que você pode estar certa. De todas as respostas possíveis da minha família, esta foi a que eu menos esperava. O Caio, o filho de ouro, reconhecendo a disparidade em como nós tínhamos sido tratados. Depois que você se mudou sem avisar ninguém, eu comecei a olhar para os eventos de família, para como todos nós interagíamos com você. Ele continuou. E eu notei coisas que eu nunca tinha visto antes. Como a mãe e o pai sempre te interrompiam, mas nunca faziam isso com o Gabriel ou comigo.
Como as suas conquistas ganhavam um rápido que bom, antes que a conversa voltasse para nós. Como ninguém nunca perguntava sobre o seu trabalho, sua arte ou seus amigos. Minha garganta se apertou com uma emoção inesperada. Sim, eu consegui dizer. É exatamente isso. Me desculpa, Heloísa. Ele disse simplesmente. Eu não vi porque eu não tive que ver. Ser o primeiro filho homem na nossa família significava atenção e aprovação automáticas. Eu nunca precisei lutar para ser visto. Não, você não precisou, eu concordei. Eu não estou ligando para te pressionar sobre o casamento. Ele esclareceu. Essa é a sua decisão e eu a respeito. Eu só queria que você soubesse que eu te ouço agora. Eu vejo a verdade no que você está dizendo. E me desculpe pela minha parte nisso, pelas vezes em que eu ocupei todo o espaço na sala sem perceber que você estava lutando para respirar. Nós conversamos por quase 1 hora, a conversa mais longa e mais honesta que nós já tínhamos tido. O Caio compartilhou suas próprias lutas com as expectativas do nosso pai, a pressão de ser o herdeiro aparente do legado da família. Eu compartilhei mais sobre a minha vida em Porto Alegre, meu trabalho, minha arte, meus amigos. Talvez pela primeira vez, nós conversamos como adultos, como iguais, e não como o filho de ouro e a filha esquecida. Antes de desligar, ele perguntou, hesitantemente, tudo bem se eu fosse te visitar um dia? Não agora, mas talvez daqui a alguns meses. Eu gostaria de ver a sua vida aí, ver a sua arte. Eu gostaria disso, eu disse, e quis dizer de verdade. A ligação com o Caio não resolveu magicamente todos os problemas da família, mas foi outra rachadura na parede, outro passo em direção a uma cura potencial em novos e mais saudáveis termos. A data do casamento se aproximou e passou. Eu enviei ao Gabriel e à Júlia um presente, uma peça de arte que eu tinha criado, uma representação abstrata de conexão e crescimento, com um cartão simples desejando felicidade a eles. Eu não sabia se eles iriam apreciar ou se ela seria colocada de lado, como mais um exemplo de Heloísa não seguindo as regras, mas me senti importante em reconhecer o marco deles, da minha própria maneira, nos meus próprios termos. Durante tudo isso, eu continuei o meu trabalho na Horizonte, coloquei meu coração na preparação para a minha exposição na galeria e aprofundei as minhas amizades em Porto Alegre. A cidade se parecia mais com uma casa a cada dia que passava. As suas manhãs nubladas e a cena artística vibrante, um cenário perfeito para a minha contínua jornada de autodescoberta. A noite da minha exposição chegou, a culminação de meses de trabalho e anos de criatividade suprimida, que finalmente encontrava uma expressão. A galeria, pequena mas muito respeitada, estava cheia de pessoas. Colegas da Horizonte, amigos do coletivo de artes, vizinhos do meu prédio, e até mesmo o Marco usando um terno que parecia ter sido elegante pela última vez nos anos 70. Eu estava em pé ao lado da minha obra principal, uma grande obra em mídia mista intitulada Invisível Dividida por Visível, enquanto um repórter de artes local me fazia perguntas sobre a minha inspiração e técnica. Enquanto eu respondia, uma movimentação perto da porta chamou a minha atenção. O Caio estava lá, parecendo um pouco deslocado com a sua roupa social, e ao lado dele, surpreendentemente, estava a tia Carol, que deve ter voado de Taubaté. Nossos olhos se encontraram através da sala, e o Caio deu um pequeno aceno, quase tímido. Eu me desculpei com o repórter e fui cumprimentá-los. Vocês vieram, eu disse, abraçando a tia Carol. E então, depois de um momento de hesitação, o Caio também. Eu não perderia isso por nada neste mundo. A tia Carol disse com firmeza. O seu trabalho é incrível, Heloísa, o Caio disse, gesticulando para as obras ao nosso redor. Eu não tinha ideia que você era tão talentosa. Você nunca perguntou. Eu respondi, mas sem amargura, apenas constatando um fato. Ele assentiu, aceitando a verdade. Estou perguntando agora. Eu passei a hora seguinte os guiando pela exposição, explicando os conceitos por trás de cada obra, as técnicas que eu tinha usado, as emoções que eu tinha tentado capturar. Eles ouviram atentamente, fizeram perguntas atenciosas e expressaram uma admiração genuína pelo meu talento. Conforme a noite chegava ao fim, a Patrícia se aproximou com taças de champanhe para todos nós. "Ah, Heloísa", ela brindou, "que pinta a sua verdade e a vive também."
Estando ali, cercada por pessoas que me viam, que valorizavam a minha presença, que tinham vindo especificamente para comemorar as minhas conquistas, eu senti uma sensação de paz se instalando em mim. A jornada não tinha acabado. A cura raramente é um destino, mas sim um processo contínuo. Mas eu tinha dado os passos mais difíceis, reconhecendo o meu valor, estabelecendo limites, construindo uma vida que refletia o meu eu verdadeiro, em vez da criança invisível que eu tinha sido condicionada a ser. Mais tarde, naquela noite, depois que os convidados tinham ido embora e o dono da galeria tinha me parabenizado por várias vendas, eu caminhei para casa sob a suave chuva de Porto Alegre, refletindo sobre o quão longe eu tinha chegado, desde a mulher que tinha fugido do Rio 6 meses antes. Às vezes, a coisa mais corajosa não é ficar e lutar por reconhecimento. Às vezes, é ir embora e construir uma vida onde você não precise lutar para ser vista. Às vezes, a cura significa criar a sua própria definição de família, uma construída em respeito mútuo, interesse genuíno e a liberdade de ser o seu eu autêntico. Quanto ao casamento do Gabriel e as expectativas da minha família, eu ainda não sei se fiz a escolha certa para todos os envolvidos. Mas eu sei que eu fiz a escolha certa para mim. E depois de uma vida inteira de priorizar as necessidades e sentimentos de todo mundo, essa foi uma vitória que valeu a pena ser comemorada. Você já teve que ir embora de algo ou de alguém para proteger o seu amor próprio? Que limites você estabeleceu que os outros tiveram dificuldade de aceitar? Compartilhe a sua experiência nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor curta e se inscreva para ouvir mais jornadas de autodescoberta e cura. Lembre-se que o seu valor não é determinado pela capacidade dos outros de vê-lo. Ele é inerente, imutável e inteiramente seu. Obrigada por ouvir e que você encontre a coragem de ser visível na sua própria vida.